Putin achava que era intocável. Quando ele lançou sua chamada Operação Militar Especial, ele tinha absoluta certeza de que a Ucrânia não seria capaz de revidar. Mesmo após o fracasso da invasão inicial, isso não mudaria nada para Putin. A Ucrânia não possuía armas de longo alcance, então o conflito se limitaria ao território invadido pela Rússia. Como os tempos mudaram. O líder intocável agora está bem ao alcance, e com um único drone, a Ucrânia acabou de mostrar a Putin que ele pode ser atingido a qualquer momento. Levamos você até Gelendzhik, na região de Krasnodar. Esta propriedade deslumbrante, com vista para o Mar Negro, custou a Putin mais de $1 bilhão para virar um palácio de luxo que ele pode usar nas folgas. Deveria ser intocável. Conhecida mundialmente como o Palácio de Putin, essa propriedade tem tudo o que um déspota insano poderia querer. No passado, este palácio era repleto dos móveis mais opulentos imagináveis. Muitos foram dados a Putin por oligarcas que ele enriqueceu desde que chegou ao poder. Em certo momento, cerca de 1.500 pessoas atuaram na construção e renovação desse luxuoso edifício. Ele tinha um jardim japonês, piscina ao nível do chão e uma academia enorme feita quase toda de mármore. Era feito de drywall, e anos depois, parte ficou coberta por mofo verde horrível. Mas no mínimo, isso só prova que Gelendzhik era realmente o palácio de Putin. Impressionante por fora, mas apodrecendo por dentro. Esse palácio simbolizava um mundo cada vez mais isolado que Putin criou para si. Uma mansão longe de casa, altamente protegida e muito distante do russo comum. Era aqui que Putin relaxava, certo de que ninguém poderia atingi-lo dentro dos muros do palácio. Então, tudo mudou. Em 3 de agosto, foi noticiado que um drone ucraniano caiu a poucos quilômetros do palácio de Putin. A Ucrânia não obteve acerto direto, e nem se sabe se o palácio era o alvo. É improvável, pois o drone abatido caiu a apenas 300 metros de uma instalação ligada à produção de mísseis russos. Esse parece ser o alvo mais provável. Mas para Putin, essa instalação, junto com as 6 pessoas mortas e os 40 feridos quando a Rússia tomou a decisão insana de abater o drone ucraniano sobre uma praia cheia de gente, não importam. O que importa para Putin é que esse único drone poderia tê-lo matado. Ele foi abatido a apenas 24 quilômetros de Gelendzhik, mostrando a Putin que até os cantos mais protegidos da Rússia que ele criou agora estão ao alcance da Ucrânia. A Ucrânia pode não ter mirado no palácio, mas poderia ter feito isso, e pode a qualquer momento. A guerra que Putin começou agora está mais próxima dele do que nunca esteve antes. O que Putin achou que seria uma invasão sem consequências para o povo russo se transformou em uma guerra total que ameaça todos na Rússia. As elites políticas, com Putin à frente da fera, achavam que estavam seguras por uma barreira invisível, já que a Ucrânia não podia alcançá-los em casa. Essa barreira caiu, e Putin entendeu o recado sem margem para dúvida. Não há mais onde ele se esconder na Rússia, sem ser alcançado pela Ucrânia. Segundo o Kiev Post, um comentarista russo afirma: não há mais um campo de batalha único, nem retaguarda para se esconder. Na Rússia, não há onde se esconder. Esse comentarista está certo. Apesar de ser só um drone que gerou pânico em Gelendzhik. Em breve você saberá como a Rússia reagiu. A realidade é que a Ucrânia acumulou um estoque do que costuma chamar de sanções de longo alcance, que poderiam atingir Putin praticamente em qualquer lugar, exceto no extremo oriente russo, que é isolado e congelante. Até essa região pode não ficar segura por muito tempo. Em 21 de junho, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou que o país agora tem drones capazes de viajar até 3.000 quilômetros. Ele prometeu que a Ucrânia faria ataques diários à Rússia nas áreas ocupadas. Não tivemos que esperar muito para que a Ucrânia comprovasse essas afirmações sobre o alcance. No dia 7 de julho, saiu a notícia de que a Ucrânia havia realizado um ataque contra a refinaria de petróleo de Omsk, na Sibéria, causando um grande incêndio. Qualquer dúvida de Vladimir Putin sobre as alegações da Ucrânia foi rapidamente dissipada. O ataque foi recorde em distância, pois Omsk está a cerca de 2.500 quilômetros do território controlado pela Ucrânia. Volodymyr Zelensky prometeu, e os operadores de drones da Ucrânia cumpriram. Isso deve preocupar Vladimir Putin, pois Volodymyr Zelensky fez nova promessa. Em 24 de julho, após o ataque em Omsk e antes de um único drone que deixou a Rússia em pânico em Gelendzhik, Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia está trabalhando em novas tecnologias de drones enquanto falamos. Essa tecnologia em breve dará aos drones ucranianos a capacidade de voar até 5.000 quilômetros. Essa nova geração de drones de longo alcance não é um conceito distante.
Drones com alcance superior a 4.000 quilômetros devem estar nas mãos dos operadores ucranianos até o final de 2026, e os que alcançam mais de 5.000 quilômetros até o fim de 2027. A Ucrânia não vai se contentar com essas conquistas e desenvolve drones que percorrem até 10.000 quilômetros, o que praticamente colocará todas as partes importantes da Rússia ao alcance. Esses drones não chegarão em 2026. A Rússia só começará a enfrentar armas ucranianas voando mais fundo em seu território em 2027, algo antes considerado impossível. E esse é o ponto. De Omsk, de Helsinki e de cada drone que a Ucrânia envia para a Rússia. Todos eles violam o contrato que Putin criou ao iniciar sua chamada Operação Militar Especial. Putin vendeu ao seu povo uma promessa muito específica ao invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022. Eles não seriam atingidos, e nenhuma parte da Rússia seria. O acordo era apoiar Putin na Operação Militar Especial, e esses russos seriam recompensados com a reunificação da Rússia e Ucrânia, junto com toda a prosperidade prometida por uma nação com riqueza mineral estimada em 15 trilhões de dólares. 4 anos e meio após vender essa ideia, a Rússia deveria pedir reembolso. Mísseis e drones entrando no território russo todos os dias. Há apagões, falta de água, cheiro de óleo queimado no ar e muito mais. Tudo o que Putin prometeu que nunca seria um problema. A queda do drone em Helsinki mostra que o contrato foi quebrado. Mas esse exemplo faz Putin parecer ainda mais fraco. Não apenas russos em áreas remotas e pouco defendidas devem se preocupar. Todo russo deveria estar assustado, porque não existe mais retaguarda segura no país. Moscou segura não existe mais, destacou manchete do Euromaidan Press em Maioforto 18 de junho, que veio após a Ucrânia realizar seu segundo ataque em 3 dias contra a refinaria de petróleo de Moscou, que fica a poucos passos do Kremlin. A Ucrânia tem atingido o sistema nervoso central da Rússia em 2026, afirmou o Center for European Policy Analysis em 15 de julho. Usinas de energia, refinarias, infraestrutura, bases militares e sistemas de aquecimento tornaram-se alvos de armas de longo alcance, remodelando a guerra e forçando a Rússia a reavaliar constantemente seus cálculos militares. A realidade da Rússia em 2026 está tão distante das promessas de Putin em 2022 que parece até estar em outra dimensão. E quanto a Helsinki, qualquer aura que possa ter existido em torno do palácio decadente de Putin desapareceu oficialmente. O único drone que chegou ao corredor do Mar Negro da Rússia em 3 de agosto não foi o primeiro a ameaçar o palácio de Putin. Em agosto de 2025, destroços de um drone ucraniano abatido provocaram um incêndio florestal a apenas 10 quilômetros do palácio, mostrando novamente que drones ucranianos poderiam atingir o edifício se a Ucrânia realmente quisesse. Novo incêndio foi registrado próximo a Helsinki no início de 2026, também causado pela queda de um drone. As defesas aéreas russas ao redor do palácio de Putin resistiram até agora, como esperado. A Ucrânia ainda não lançou um enxame em grande escala contra o palácio. Cada drone que a Rússia abateu era uma aeronave não tripulada isolada, que provavelmente estava a caminho de outro alvo. Mas Helsinki poderia ter sido esse alvo. Isso ainda pode acontecer mais adiante. Quando isso acontecer, será interessante ver como as defesas do palácio lidarão com dezenas ou centenas de drones, em vez de um drone ocasional. Há uma coisa que podemos dizer com certeza sobre o que acabou de acontecer perto do palácio de Putin. A Rússia está em pânico. Isso é evidente pela resposta ao ataque. Esse pânico é real e justificado. Também é marcado por hipocrisia e nos dá uma ideia das táticas manipuladoras de mídia de Putin, assim como do medo que ele sente diariamente. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao Military Show. Se ainda não se inscreveu, clique agora e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. A reação da Rússia ao ocorrido em Helsinki foi exatamente o esperado após saber que civis foram vítimas de um drone ucraniano. Surgiu uma chance de retratar a Ucrânia como vilã. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia aproveitou totalmente a oportunidade. A Ucrânia havia recorrido a atividades terroristas internacionais, afirmou a porta-voz Maria Zakharova. Uma quadrilha terrorista controlava o Estado ucraniano, com o apoio cúmplice do Ocidente. A palavra terrorista é repetida frequentemente por um motivo. A Rússia insiste nessa narrativa para convencer seu povo de que a Ucrânia é terrorista e ataca civis, reforçando as justificativas de Putin para a invasão. A Rússia precisou iniciar e manter a operação militar especial na Ucrânia, mesmo após ficar claro que a invasão inicial fracassou. Esses ucranianos estão tentando matar todos os russos, e só o corajoso Putin e o exército russo podem salvar vocês. A hipocrisia está em outro nível. A realidade do que aconteceu em Helsinki é bem diferente. Como mencionamos antes,
A Ucrânia tinha como alvo uma instalação militar que serve à cadeia de produção de mísseis da Rússia. Estava a poucos metros do local onde o drone ucraniano caiu, abatido pelas defesas aéreas russas. Sobre a ordem de atirar, Andriy Kovalenko, líder do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, tinha duras palavras para a Rússia. As forças de defesa aérea russas derrubaram o drone sobre uma praia cheia de veranistas, em meio a esforços patéticos das autoridades russas, que muitas vezes ocultam alertas de ataque aéreo, ou não garantem totalmente a segurança dos russos nesses casos. Kovalenko afirmou que a Rússia decidiu conscientemente derrubar o drone ucraniano sobre uma praia cheia de pessoas, e que a Ucrânia só ataca alvos ligados ao complexo militar industrial da Rússia, ou que ajudam Putin a financiar a guerra. Uma análise da CNN do vídeo do drone ucraniano caindo revela que tiros automáticos de pelo menos 3 armas podem ser ouvidos momentos antes do drone aterrissar. O drone ucraniano então desvia e mergulha na praia, ao perder o controle da trajetória. A Rússia fez isso consigo mesma, mas alega terrorismo. Vamos focar na hipocrisia disso. A Rússia chama a Ucrânia de Estado terrorista por ter derrubado um drone ucraniano sobre uma praia cheia de pessoas. Na melhor hipótese, é um acidente russo usado para difamar a Ucrânia. Na pior hipótese, a Rússia derrubou o drone de propósito, sem aviso, para causar vítimas e culpar a Ucrânia. De qualquer forma, a Ucrânia não queria causar essas vítimas. Isso é algo que não podemos dizer sobre a Rússia e seus ataques de longo alcance contra a Ucrânia. De acordo com o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a Rússia matou 16.431 civis ucranianos entre 24 de fevereiro de 2022 e 30 de junho de 2026. Outros 48.613 civis ficaram feridos, muitos deles por mísseis e drones russos. Dias antes do ocorrido em Gelendzhik, a Rússia lançou um ataque com um míssil balístico contra Kiev, matando 9 pessoas e ferindo dezenas. Essa é a diferença entre Ucrânia e Rússia. A Ucrânia mira em alvos militares, e as mortes de civis acontecem por acidente. A Rússia mira em civis, de propósito. Ela faz isso desde o início da invasão, e seguirá fazendo isso porque Putin acredita que assustar civis ucranianos pode fazê-los se voltar contra Zelensky e aceitar a Rússia. Quando Zakharova chama de terrorismo o ocorrido perto do palácio de Putin, suas palavras parecem tão vazias quanto Kevin Bacon em um filme ruim de ficção científica dos anos 2000. Não dá para levar a Rússia a sério quando comete atrocidades propositalmente, sem sequer tentar justificá-las. Putin é um criminoso de guerra. Isso está mais do que claro. O ocorrido em Gelendzhik mostra que um homem que antes se achava intocável, agora pode ser atingido a qualquer momento. Isso vai assustar muito Putin. Um criminoso sempre em fuga, sem poder circular livremente em sua terra, pois sabe que um dia operadores de drones ucranianos podem realmente mirá-lo. Há outro motivo pelo qual a Rússia foi tão rápida em lançar sua mais recente rodada de condenações à Ucrânia por um incidente que não foi culpa da Ucrânia. Não se trata apenas de acusar a Ucrânia de ser uma nação terrorista. Putin usa o ocorrido em Gelendzhik como propaganda, enquanto tenta convencer o mundo de que a Ucrânia quer assassiná-lo, enquanto ele preside a Rússia. Sabemos disso porque Putin tem um histórico quando se trata desse tipo de coisa. No fim de 2025, a Rússia disse que a Ucrânia atacou com drone a casa de Putin na região norte de Novgorod. A Rússia apostou tudo nessa alegação. Divulgou imagens que supostamente mostravam drones ucranianos abatidos fora da residência. No total, disse a Rússia, a Ucrânia lançou 91 drones de longo alcance contra a casa de Putin. Só 1 ou 2 foram abatidos nas imagens, sem vídeo dos drones sendo abatidos. Conspiracionistas poderiam supor que a Rússia colocou destroços de drones ucranianos de outros ataques em Novgorod para simular uma tentativa de matar Putin. Os teóricos da conspiração estavam certos. É isso que a Rússia parece ter feito. A Ucrânia negou rapidamente as alegações russas e, em 5 de janeiro, cerca de uma semana após o ataque, uma investigação dos Estados Unidos sobre o suposto ataque revelou que nenhum ataque ucraniano realmente ocorreu em Novgorod. O presidente Donald Trump, que disse estar muito irritado com o ataque, afirmou: "Não acredito que esse ataque tenha acontecido. Não acreditamos que isso tenha acontecido, agora que podemos verificar." Por que tudo isso importa? Quando a Rússia fez essa afirmação, ela estava no meio de negociações de paz na época. Após o suposto ataque, a Rússia afirmou que não poderia prosseguir com as negociações. Isso foi proposital, pois Putin buscou explorar o medo muito real que ele tem dos drones ucranianos para manipular os Estados Unidos a apoiarem a Rússia. Não funcionou. Agora, a Rússia tem um ataque confirmado próximo a Gelendzhik. Os capangas de Putin ainda não relacionaram esse ataque a uma tentativa de assassinato contra ele.
O ataque e a condenação da Rússia ocorrem enquanto surgem rumores de que Estados Unidos e Ucrânia preparam um plano de cessar-fogo aéreo, que pode chegar em breve à mesa de Putin. Não seria surpresa se Putin usasse o caso Gelendzhik para recusar o plano, se ele se concretizar. Desta vez a preocupação é real. O drone da Ucrânia chegou perto do palácio de Putin. Putin pode distorcer, mas sua resposta será o terror. Este homem já vive com medo de ataques, seja por drones da Ucrânia ou por membros do seu próprio círculo íntimo. Desde maio, está bem documentado que Putin passa a maior parte do tempo escondido em bunkers subterrâneos, só saindo quando é chamado para fazer uma de suas aparições públicas, que estão cada vez mais raras. A Forbes afirma que drones ucranianos motivaram o hábito de viver em bunkers. Putin está evitando ativamente as mansões onde vivia antes. O The Independent diz que pelo menos um desses bunkers fica na região de Krasnodar, que por acaso é onde está localizado o palácio de Putin. É quase como se Putin estivesse tentando ficar o mais próximo possível da vida que ele conhecia antes, embora saiba que não a viverá de novo enquanto durar a guerra na Ucrânia. Esse medo é o objetivo disso para a Ucrânia. Talvez o alvo não fosse o palácio de Putin em 3 de agosto, mas a Ucrânia não se importará que seu drone tenha chegado tão perto. Esse drone pode ser mais um exemplo para os russos de que seu líder autoritário não é o que afirma ser. Outra promessa quebrada, como o contrato da Operação Militar Especial. Putin construiu por mais de 2 décadas a imagem de grande protetor da Rússia, o homem que defende e protege sua nação a qualquer custo. E tudo isso desmoronou. Putin não é um líder forte. Ele é um homem que passa a vida em bunkers, cancela desfiles militares e restringe o discurso em seu próprio país para sustentar sua imagem. A armadura de Putin se desgastou nos últimos 4 anos e meio. Agora, apenas um drone em Gelendzhik causou mais um grande dano nessa armadura. Todos na Rússia já sabem disso. Putin pode ser um alvo para a Ucrânia sempre que a Ucrânia quiser. E se ele não for, a Ucrânia pode atacar toda a estrutura da sociedade russa. Tudo porque Putin distorceu cada aspecto dessa sociedade para servir a sua obsessão com a Ucrânia. É o que vimos nos ataques ousados da Ucrânia a Wildberries. Embora pareça uma empresa civil, na verdade não é. Muito pelo contrário. É um alvo militar legítimo, e os ataques da Ucrânia à empresa mostram como a Ucrânia leva a guerra de Putin de volta para casa. Saiba mais assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, temos muito mais vindo por aí no Military Show. Inscreva-se e ative as notificações para ser um dos primeiros a ver o que vem a seguir. Obrigado por assistir.